Tava bom? Espero que sim. Espero que você não saia daqui e passe no McDonald's, tá bom? Que você esteja bem aí. Ô, gente, antes da gente começar, a Renata, que é a coordenadora da área das crianças, junto com a equipe dela, tem uma homenagem a você, membro da Igreja Nova Cidade, que de alguma maneira contribuiu nesse 1 ano, ajudando ali nos domingos com as crianças, ensinando. Então a gente quer pedir para você que ajudou ou ainda ajuda no trabalho com as crianças da nossa igreja, você ficar de pé aí, que a Renata tem um brindezinho, uma homenagem para entregar para você, tá bom? Então você que já serviu ou ainda serve ali com as crianças, fica de pé para a Renata entregar, tá bom? Por favor, fica de pé. Tem mais gente aí, velho. Ricardo, tu já ajudou, velho? Fica de pé aí, cara. É isso aí. Quem mais? Quem mais? Gabriel, tá lá atrás. Show de bola. Carol tá ali. Show de bola. Renata, tá vendo? Onde é que tu tá, Renata? Já tá entregando? Vamos dar uma salva de palmas aí, gente. Obrigado. Coisa maravilhosa. Muito obrigado. Fica de pé para você receber, tá bom? Tá? É uma esmeralda da Vivara, para quem quiser saber. Você vai poder vender esse tipo de coisa. Tá bom? Tá? Muito obrigado. Ô, gente, enquanto isso, tem uma outra pessoa que a gente quer homenagear também. É uma pessoa que ajudou a gente desde o início, tá bom? Que é o Gustavo Gugão, nosso querido Gugão aí, gente. Chega mais, Gugão. Nós vamos dar a garrafa desejada pelas nações, tá bom? Para ti, para tuas crianças, tá bom? É só um mimo para te dizer, Gugão, obrigado. Desde o início você sacrificou tempo, você disponibilizou seus talentos para ajudar todo esse pessoal. Você faz parte já da nossa igreja e a gente é muito feliz de ter você como irmão e amigo. Muito obrigado, viu, cara? Obrigado mesmo. A gente agradece muito. Vamos dar uma salva de palmas pro Gugão aí, gente. Obrigado, viu, gente? Obrigado, coisa linda. Vai levar, velho. Ô, você que não pegou seu brinde, tá ali ainda, hein? Tá lá, olha lá, ó. Tá bom? Pois não passa. Nós vamos cultuar a Deus. Nós vamos adorar a Deus, como a gente faz nos domingos, tá bom? Deus nos chamando para estar diante dEle. Deus ouvindo a gente por meio da celebração da ceia. Deus falando ao nosso coração por meio da palavra. E depois Deus nos enviando em missão nessa semana, tá bom? É assim que a gente adora, encenando os grandes atos de Deus na história da redenção, tá bom? Então quero convidar você, de todo o coração, a adorar Deus junto com a gente, beleza? A despeito do barulho que tem aqui atrás, a despeito do que acontece, vamos adorar a Deus juntos, tá bom? Eu queria convidar você nesse momento, lembrando, se você é pai de criança e você quer que os seus filhos, vocês fiquem um pouco agitados, vá ali com eles ali atrás, tem um espaçozinho para eles, você precisa ficar ali com eles, tá bom? Beleza? A gente quer convidar você a assistir um vídeo, tá? O primeiro vídeo foi o vídeo de lançamento há 1 ano atrás da Igreja Nova Cidade. Você assiste o vídeo, depois o Pedro, a banda e o pessoal vai conduzir a gente em adoração. Beleza? Pode ser assim? Presta atenção nesse vídeo e vamos começar então esse culto para a glória de Deus. No meio de uma ilha, banhada por lindas praias, regada de sol e colorida pela mão do próprio Criador, nasceu uma cidade. De gente muito querida, hospitaleira e vibrante, da pesca, da prosa e da fé. Vem surgindo uma Floripa inovadora e multicultural, uma metrópole global, que deseja o melhor e com esperança de um novo futuro. No seio dessa nova e velha Floripa, nasce então uma igreja. Somos daqui, somos de todo canto, toda cor, todo sotaque, todo jeito. Somos estudantes, artistas, empreendedores e trabalhadores, pastores e servidores, pais e filhos. Não estamos conectados pela cultura, política, ideologias ou pela mera tradição. Somos pecadores que foram alcançados pela graça e unidos pela cruz de um Salvador, que é Cristo o Senhor. Somos uma comunidade de discípulos de Jesus,
capacitados pelo Espírito Santo e enviados ao mundo para participar da missão de Deus. E sendo mais claro, nesse novo momento da nossa bela Floripa. Sendo assim, queremos ser uma igreja que é um sinal da viva esperança de que Deus, por meio de Jesus o Cristo, é o único que pode transformar pessoas como nós e transformar Floripa numa nova cidade. É lindo ou não é? Que coisa maravilhosa, me deu até um negócio aqui, cara, deu um negócio assim que vem não sei da onde, vem do alto. Fica de pé aí, pra gente juntos. Pedro, conduz a gente em adoração a esse Deus maravilhoso. Vamos adorar a Deus juntos? Boa noite, gente. Como nos é de costume, pela primeira vez um domingo à noite, na verdade, a nossa igreja reunida, nós acreditamos que Deus nos chama a nos colocar diante dEle e a gente render louvores a Ele, ouvir da Sua palavra e falar com Ele também por meio da oração. Por isso, eu queria convidar você a abrir sua Bíblia no Salmo 103. Se você não está com a sua Bíblia aí, Yuri, vai ter projeção ali? Então se você não está com a sua Bíblia, você pode conferir na projeção ali. No Salmo 103, tá bom? Vamos juntos? Bendiga o Senhor a minha alma, bendiga o Senhor todo o meu ser, bendiga o Senhor a minha alma. Não esqueça nenhuma de suas bênçãos. É Ele que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças, que resgata a sua vida da sepultura e o coroa de bondade e compaixão, que enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como a águia. O Senhor faz justiça e defende a causa dos oprimidos. Ele manifestou os seus caminhos a Moisés, os seus feitos aos israelitas. O Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Não acusa sem cessar, nem fica ressentido para sempre. Não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Pois como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o seu amor para com os que o temem. E como o Oriente está longe do Oriente, assim Ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. Como um pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem. Pois Ele sabe do que somos formados, lembra-se de que somos pó. Amém. Grandioso Deus, bendize ao Senhor a nossa alma. Eu não sei você, mas eu, depois de ter saído daquela água gelada, tomado um banho quente e ter comido café, olha, o negócio está difícil para mim. Mas eu espero que, com a mesma força que o salmista encontrou aqui, de falar para a própria alma, né? Bendiga a minha alma ao Senhor, bendiga a minha alma ao Senhor, porque apesar de sermos quem somos, o Senhor nos alcançou com compaixão e Ele é digno de ser louvado. E esse Deus está aqui, você acredita nisso? Você crê nisso? Deus está aqui, então cantamos isso. A presença do Senhor aqui é tão presente, tão forte, como a presença do ar que entra pelos nossos pulmões, ou como amanhã que a gente crê que vai se levantar amanhã. Amém?
tão certo quanto o ar que eu respiro, tão certo quanto a manhã que se levanta, tão certo quanto eu te falo e podes me ouvir. Deus está aqui, tão certo quanto o ar que eu respiro, tão certo quanto a manhã que se levanta, tão certo quanto eu te falo e podes me ouvir, tão certo quanto eu te falo, tão certo quanto eu te falo, tão certo quanto eu te falo e podes me ouvir. Presença do Senhor aqui como há, mas a gente sabe que Ele continua, apesar de próximo a nós, reinando sobre todas as coisas. Soberano é o Senhor, soberano sobre as ondas que quebraram hoje nas minhas costas, pastor Rafael e todo mundo que se batizou. Soberano sobre nós que podemos levantar das nossas camas pela manhã e sobre cada dia que vem atrás do outro. Grande é o Senhor e soberano sobre todas as coisas. Amém? Soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas
amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo, e apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo, tu és tremendo, tu és tremendo, tu és tremendo, tu és tremendo. Amém, glória a Deus. Gente, você pode se sentar. A gente tem testemunhos agora, um pouco antes do momento que Deus nos ouve. Olha, a gente está muito feliz com a Igreja de Nova Cidade nesse aniversário de 1 ano, porque ela tem nos abençoado tremendamente em poder congregar novamente com irmãos. E isso pra gente foi um ponto muito importante, porque o pequeno Timóteo aqui nasceu no meio da pandemia. Olha, a gente está muito feliz com a Igreja de Nova Cidade nesse aniversário de 1 ano, porque ela tem nos abençoado tremendamente em poder congregar novamente com irmãos. E isso pra gente foi um ponto muito importante, porque o pequeno Timóteo aqui nasceu no meio da pandemia e a gente foi forçado a viver uma vida de desigrejado nesse tempo de pandemia. Isso foi muito duro pra gente, tanto espiritual quanto psicologicamente também. Então, poder ser recebido na nova cidade e congregar nesse último ano com irmãos que fortalecem a nossa fé, nos encorajam, nos ajudam a caminhar com Cristo, que tem sido uma bênção muito grande. Nós louvamos a Deus porque vemos como Deus tem usado a igreja, os irmãos, para nos encorajar, nos desafiar a não olharmos para nós mesmos, apenas para a nossa família, para os nossos problemas, mas vermos o reino de Deus e buscarmos a sua glória, a sua expansão, através de nossas vidas, através dos relacionamentos que nos cercam. Então nós somos muito gratos a Deus pela vida do apóstolo Rafael, pela vida de todos os membros da igreja também, que tem nos abençoado grandemente. Inclusive o Timóteo, né, filho? Olá, queridos irmãos. É com muita satisfação que eu e Miguel nós estamos aqui hoje para celebrar o aniversário da nossa amada igreja. Nós chegamos na nova cidade aproximadamente 6 meses atrás e desde então, através do ensino da palavra, Deus tem transformado os nossos corações e Deus tem nos transformado como casal e como discípulos. Seguir a Cristo junto com vocês tem nos impulsionado a servir e a cooperar para que o reino de Deus alcance mais pessoas na cidade de Floripa e além dela. E desde a nossa chegada, Deus tem nos desafiado a ser discípulos comprometidos e engajados com a sua missão, né? Partindo desse mesmo propósito, o pequeno grupo que faz parte de uns projetos da igreja tem nos ajudado muito no nosso crescimento da nossa fé e na busca por conhecimento da palavra. Nós louvamos a Deus pela vida da igreja, nós louvamos a Deus pela vida de cada um dos nossos irmãos. Com vocês nós temos caminhado e nós temos crescido. Um grande abraço em todos. Um abraço. Alô? Agora deu. Gente, a gente vê o que Deus fez nesse 1 ano, né? Olhando o vídeo ali de novo, e é tanta coisa maravilhosa, e é incrível ver tudo que Deus fez.
A gente vê ali as crianças que eram pequenas naquele vídeo, né? O Arthur, a Nina, até a Laura mesmo, quanto cresceu. A Ana Beatriz está do lado de fora agora. Nesse 1 ano, o Pedrinho começou o seminário, o pastor Rafa aprendeu inglês. O Gese ficou mais velho, né? E aniversário é um memorial, né? O aniversário ele nos lembra como tudo começou, mas ele também conta uma história. Quando a gente celebra 1 ano, e eu lembro que há 1 ano atrás rolou uma aposta para saber quem ia chorar primeiro, se era eu ou o Gese. E depois de hoje eu já posso chamar essa galera para a salinha, né? Mas a gente olha para trás, lembra do início, de como tudo começou, lembra da história, e a gente conta essa história para quem não participou. E a ceia do Senhor também é um memorial, que nos lembra do início e também conta uma história. A ceia nos lembra de que no início de tudo, o Senhor, o único Deus, Ele criou tudo que existe, do nada, trouxe à existência todo o universo. E Deus criou esse universo perfeito, sem nenhum defeito, e colocou um casal para ali ter um relacionamento íntimo com o próprio Deus. Mas esse casal, eles se acharam experientes demais, maduros, e resolveram caminhar à parte. Desobedeceram a voz do Senhor e desonraram a Deus. E com isso, algo que não estava no início, que era o pecado, entrou no nosso mundo e rompeu a história, e rompeu o nosso relacionamento com o próprio Deus. Então Deus envia o seu próprio Filho para um novo início, para um novo começo. E numa data específica da história, Jesus Cristo é encarnado e veio ao mundo e nos mostrou como era viver de uma maneira que honrasse e glorificasse ao próprio Deus, sem ter nenhum pecado, sem ter nenhum erro. Ele se entregou na cruz por mim, pelos meus erros, por você, pelos seus erros. E aquele sangue que escorreu na cruz é o que nos faz poder hoje perceber toda a história daquilo que o Senhor fez. A ceia tem um diferencial com o aniversário, porque o aniversário nos lembra do início e da história. A ceia do Senhor nos lembra do início, nos lembra da história, mas ela também nos traz à memória o futuro. Eu queria ler Apocalipse 21, versículo 5. E aquele que estava sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreva, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Esse Jesus que entregou a sua vida por nós, Ele está nos aguardando. E Ele vai voltar e restaurar e fazer novas todas as coisas. Para você que ainda não é um discípulo de Jesus e está aqui começando a conhecer a nossa comunidade, começando a ouvir falar a respeito dele, o desafio hoje, nesse momento da ceia, é você refletir um pouco a respeito de Jesus, do chamado que Ele faz. E se hoje não pode ser o dia de um novo começo para você, um início de uma caminhada. Hoje nós tivemos algumas pessoas que se batizaram e marcaram a data de hoje como o início da sua caminhada na vida cristã. Alguns outros já eram discípulos de Jesus e resolveram marcar hoje o início de uma caminhada com a nossa comunidade. E já que eles resolveram se engajar e servir nessa comunidade, como símbolo disso, eles vão servir a ceia hoje, para ficar marcado o início desse engajamento deles conosco. E a ceia de hoje também serve para nos lembrar do porquê que o Senhor nos trouxe até aqui. Porque assim como o Senhor vai fazer novas todas as coisas, Ele nos chamou para que a gente participe da missão dEle aqui nessa cidade, para que o Senhor possa transformar Floripa numa nova cidade. Então, se você já é um discípulo de Jesus, eu peço que você fique de pé enquanto a música toca e o pessoal vai distribuindo a ceia. Não tenha pressa, porque hoje estamos numa distribuição diferente.
E o pessoal vai distribuir bem lentamente para não ter atropelo. A música vai tocar. Medite naquilo que o Senhor já fez nesse tempo e naquilo que Ele nos chamou a fazer. E lembre-se que o Senhor tem nos chamado para proclamar mais desse novo começo, para que novas pessoas possam ser batizadas e participar de uma comunidade. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Deus enviou seu Filho amado para nos salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Alguém ficou sem? Alguém não recebeu o elemento? Agora vem aquele momento em que um cursinho rápido de tirar a ceia, os elementos de dentro do saquinho. Esse pequeno pedaço de pão, ele nos lembra de um grande sacrifício. Ele nos lembra de que o nosso Deus encarnou e se sujeitou a viver no nosso meio, limitado, com as mesmas limitações que nós temos, só não era limitado no seu amor por nós. E o corpo dele foi moído e colocado no madeiro. Então, em memória do sacrifício de Jesus, e com a esperança de que um dia Ele há de renovar todas as coisas, coma do pão.
Da mesma forma, esse pequeno cálice nos traz à memória o sangue que foi escorrido na cruz por causa do meu pecado, do seu pecado. E por causa disso é que nós temos esperança. Amém. Em memória de Jesus Cristo, do seu sacrifício e em amor pelos perdidos de Florianópolis, beba do suco, do fruto da videira. Em nome de Jesus. Senhor, nós somos tão gratos, Pai, por esse tempo. Somos gratos porque nesse 1 ano nós temos provas mais do que suficientes de que é o Senhor quem tem conduzido essa igreja. E nós te louvamos, Senhor, por cada pessoa que o Senhor trouxe até aqui, Pai. Por cada convertido, por cada pessoa que o Senhor trouxe para a membresia, por cada um que tem servido, Senhor, e nós sabemos que é o Senhor quem tem distribuído dons e talentos. E tudo isso aqui não seria possível, Senhor, se lá atrás o Senhor não tivesse deixado a sua glória, encarnado e sacrificado por nós, Pai. A gente pode preparar o melhor culto, a melhor música, mas se não for para glorificar o Teu nome, Senhor, nada tem valor. Se não for para anunciar o que o Senhor fez e para despertar a fé nos eleitos que o Senhor tem nessa cidade, Senhor, nada disso tem valor. Nós clamamos, Pai, que a ceia também nos lembre da missão que o Senhor nos deu como igreja, de trabalharmos e batalharmos, Senhor, para que ao redor dessa mesa, a cada vez, tenha novos discípulos de Jesus, Pai. Inflama o nosso coração pelos perdidos dessa cidade, Senhor. E usa a nossa igreja para que o Teu Evangelho seja anunciado em Florianópolis, Senhor. Nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Espero que o pão e o suco tenham sido instrumento do Senhor, para que a sua mente e você tenham sido transportados para a imagem do Filho de Deus, pendurado no madeiro. Mas a nossa esperança é de que Ele não permaneceu lá, como a gente acabou de cantar, mas porque Ele vive, ressuscitou ao 3º dia. Nós não temos temor, que mesmo quando estivermos diante da face da morte, nós teremos vida e vitória. Queria convidar você a cantar mais uma vez a razão da nossa esperança. Cristo, o Cordeiro que foi morto, mas ressuscitou. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Você pode se assentar aí no seu lugar, tá joia? Eu queria que você prestasse atenção nesses mais testemunhos aí da nossa igreja, tá bom? Oi, eu sou a Amanda e eu conheci a Nova Cidade no final do ano passado. Eu já era cristã há 1 ano e meio, mais ou menos, mas eu ainda não era batizada. E, bom, logo no primeiro contato eu me surpreendi muito com a igreja. Eu percebi que eu conseguia compreender o que era dito nos cultos, nas pregações. Eu fui muito bem recebida, muito bem acolhida. Eu me senti muito bem quando eu fui a primeira vez e me deu uma vontade muito grande de continuar indo e conhecer um pouco mais, assim. Fiquei interessada, fiquei de olho e eu continuei indo, visitando. Até que eu realmente percebi, assim, como aquilo me fazia bem. Eu já frequentava outra igreja, mas ali na Nova Cidade as coisas para mim são muito claras. As palavras ditas, os exemplos nas pregações para poder explicar algo,
tudo assim trabalhado, pensado, o culto muito bem elaborado de uma maneira muito bíblica e clara, para que eu, uma recém-convertida, como pessoas novas entrando agora, que não conhecem nada, nunca ouviram o nome de Jesus, poder conhecer, assim. É uma igreja onde eu pude, e a minha mãe gostou, minha mãe ela não é convertida, mas ela já visitou algumas vezes, e é uma igreja que eu me senti também à vontade, confortável de apresentar para as pessoas, de chamar para lá, para conhecer um pouco mais de Cristo, e muito especial. Então eu comecei a fazer o Marco Zero, e eu já era, convertida, porém não batizada. Mas o Marco Zero, assim, foi um momento muito especial para mim, muito importante. Eu relembrei muitas coisas do que eu fui aprendendo ao longo dessa minha caminhada. Eu aprendi novas, eu vi de uma maneira clara o que era o Evangelho, onde é o meu papel nisso tudo, igreja, pecador, sou pecadora, redenção, salvação, Cristo, como tudo é importante, assim, sabe? O Marco Zero, para mim, foi muito necessário, muito bom, e que me levou até um momento muito especial, que é o dia do meu batismo, onde eu finalmente pude me batizar com muita alegria, com muito amor. E agora eu completei o DNA, que eu já vou falar um pouquinho também. Eu amei. Por justamente ser nova na fé, não ter passado por muita igreja, nunca ter, em relação à igreja mesmo, assim, instituições, eu não conhecia muito mais a fundo termos e coisas assim. E o DNA foi ótimo tanto para conhecer a nova cidade e o que ela é, mas também de uma ideia geral, assim, noção de igreja como um todo. Então foi ótimo. E que só fortaleceu a minha decisão de fazer parte. É isso. Olá, família Igreja Nova Cidade, tudo bem? Olá, família Igreja Nova Cidade, tudo bem? Aqui é a família Coelho, eu sou o André, minha esposa Paola, os nossos filhos, o Antônio e a Guilhermina. E a gente está aqui para contar, olha que sorriso lindo. E a gente está aqui para contar um pouquinho da nossa história nesse primeiro ano, com a Igreja Nova Cidade nesse primeiro ano. A gente veio para Florianópolis há 4 anos atrás. Nesses 4 anos, a gente buscou muito uma igreja que nos acolhesse, que pudesse fazer parte da nossa caminhada com Jesus. E a Igreja Nova Cidade para a gente é uma resposta de oração. Porque desde o primeiro dia, quando a gente chegou, participou do primeiro culto, a forma que a gente chegou, através de amigos, que nos apresentaram a igreja, ela ficou claro para a gente que era uma resposta da oração e daquilo que a gente estava buscando. E hoje, quando a igreja completa 1 ano, a gente pode ver a nossa família já tocada pela igreja, pelos caminhos que a gente buscava. A gente está aí, eu e o Antônio, no nosso batismo, vai ser o final de semana do nosso batismo, e a família toda muito feliz de estar junto com vocês, crescendo e estando cada vez mais próximos do que a gente busca, que é servir a Deus e ser espelho dele, a nossa vida seja exemplo e seja espelho do que Deus busca para nós. Então a gente está muito feliz de estar aqui, de fazer parte desse aniversário, e ver a igreja crescendo, ver frutos sendo colhidos já nesse 1 ano. Tá bom? Um grande beijo e vamos comemorar bastante esse 1 ano e esse momento que a gente passa junto. Deus abençoe aí a todos. Beijo, Giga. Dá um beijo, Antônio. Beijo. Beijo. Tchau, tchau. Feliz aniversário, Nova Cidade. Enquanto o pastor Tiago vem aqui para o nosso momento de onde Deus nos fala, e você abre o seu coração para receber a palavra de Deus, e aguenta aí firme para você não piscar, tá bom? Para você não dormir. Se você é pré-adolescente ou adolescente e quer receber o guia da pregação, levante sua mão bem alto aí, que a gente tem, o pessoal ali da integração vai entregar para você. Fique com a mão bem alto, tá bom? Enquanto você não recebe, fique com a mão bem alto para você receber o guia da pregação. Tá bom, gente? Pastor Tiago Guerra é pastor, plantou a igreja e é pastor da igreja Trindade em São José dos Campos, em São Paulo.
O pastor Tiago é um grande homem de Deus da nova geração. E para nós, Tiago, obrigado por você ter vindo. É um prazer para a gente ter você aqui. O pastor Tiago foi um grande entusiasta da Igreja Nova Cidade desde o início, encorajando a gente, dando conselhos, ajudando a gente na caminhada e até hoje, né, dá conselhos para a gente, ajuda a gente. Eu quero te agradecer publicamente. Você tem parte em tudo isso. A Igreja Trindade também, que sempre apoiou a gente. Eu queria pedir para você levar um abraço lá para os irmãos, para os líderes, os presbíteros da igreja também. Muito obrigado, viu? O Tiago é casado com a Raquel. Eles têm uma filhinha chamada Helena. E agora a esposa do Tiago, a Raquel, está grávida de gêmeos. É isso, Tiagão? De gêmeos, cara. Olha só. E eu pedi pro Tiago não ficar muito próximo da Jaque pra, sei lá, né, velho? Vai que acontece essas coisas aí. Tô brincando, velho. Tiagão, obrigado por você ter vindo, viu? Eu quero orar pela sua vida e te agradecer de coração por tudo que você tem feito, não só por nós, mas pela igreja no Brasil também. Obrigado, tá bom? Vamos orar, gente. Feche seus olhos. Senhor Deus, obrigado por termos a graça de nos reunirmos ainda num país livre. Abrimos, Senhor, a Tua palavra bendita. E nós te pedimos que nesse momento Tu uses a vida do nosso irmão, do nosso pastor, para que venha, Senhor, com graça do alto, do Espírito Santo, abrindo nosso entendimento e nos dando fé para acreditar nas Tuas palavras, para que a gente possa ser melhor seguidor de Cristo, uma igreja melhor para Ti nessa cidade. Abençoa o Tiago, abençoa, Senhor, sua família, seu ministério, a Igreja Trindade. Dê que eles cresçam, Senhor, dê que eles frutifiquem para a Tua glória naquela cidade em São José dos Campos também. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Boa noite. Prazer muito grande estar aqui com vocês. Pela primeira vez, já estive em Floripa antes, mas não tinha conhecido vocês ainda. Foi um bate-volta muito rápido. E finalmente pude estar aqui com mais tempo agora com os irmãos, né? Mesmo que com chuva, mas a cidade é muito linda, a igreja está de parabéns. 1 ano já desse jeito, né? A Trindade está com 5 anos. E vocês aí com 1 ano já estão experimentando de grandes dádivas que Deus tem dado a vocês. Graças a Deus por isso. Continuem. Foi pedido a mim para que eu falasse sobre a missão da igreja. Eu não sei se vocês trouxeram Bíblias, mas eu vou pedir que você abra seu celular, sua Bíblia, se for o caso, em Marcos capítulo 6. E nós vamos ler o Evangelho, talvez como o evangelista desejaria que as igrejas lessem seu Evangelho. Nós vamos conectar algumas histórias, tá certo? Então eu vou ler do Marcos capítulo 6, do verso 6 ao verso 52. É uma longa leitura. Não durma agora, durma na metade do sermão, agora não. Pelo menos você entendeu o texto, tá bom? Vou esperar vocês abrirem Marcos capítulo 6, verso 6 ao verso 52. A missão, o sofrimento e o sustento da igreja. Marcos 6, verso 6 ao 52. Eu vou ler, você pode acompanhar comigo, por gentileza. E admirava-se da incredulidade deles. Jesus percorria as aldeias vizinhas ensinando. Chamou os 12 e passou a enviá-los de 2 em 2, dando-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Ordenou-lhes que não levassem nada para o caminho, exceto um bordão, nem pão, nem sacola, nem dinheiro, e que fossem calçados de sandálias e não usassem 2 túnicas. E recomendou-lhes: quando vocês entrarem numa casa, fiquem ali até saírem daquele lugar. Se em algum lugar não quiserem recebê-los nem ouvi-los, ao saírem dali, sacudam o pó dos pés de vocês em testemunho contra eles. Então, saindo eles, pregavam ao povo que se arrependesse. Expulsavam muitos demônios e curavam inúmeros enfermos, ungindo-os com óleo. Isso chegou aos ouvidos do rei Herodes, porque o nome de Jesus havia se tornado conhecido, e alguns diziam: João Batista ressuscitou dentre os mortos, e por isso forças miraculosas operam nele. Outros diziam: é Elias. Ainda outros: é profeta, como um dos antigos profetas. Herodes, porém, ouvindo isto, disse: é João.
a quem eu mandei decapitar, que ressuscitou. Porque o próprio Herodes havia mandado prender João e amarrá-lo na prisão por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, com a qual Herodes havia casado. Pois João lhe dizia: você não tem o direito de viver com a mulher do seu irmão. Herodias odiava João Batista e queria matá-lo, mas não conseguia fazer isso. Porque Herodes temia João, sabendo que era um homem justo e santo, e o mantinha em segurança. E quando o ouvia, ficava perplexo, embora gostasse de escutá-lo. Chegando uma ocasião favorável em que Herodes, no dia do seu aniversário, deu um banquete às autoridades, aos oficiais militares e às pessoas importantes da Galileia, a filha de Herodias entrou no salão e, dançando, agradou a Herodes e os seus convidados. Então o rei disse à jovem: peça o que quiser, e eu lhe darei. E fez esse juramento: o que você me pedir, eu lhe darei, mesmo que seja metade do meu reino. Ela saiu e foi perguntar à sua mãe: o que pedirei? A mãe respondeu: a cabeça de João Batista. No mesmo instante, voltando apressadamente para junto do rei, disse: quero que sem demora o Senhor me dê num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas por causa do juramento e de todos que estavam com ele à mesa, não quis negar o pedido da jovem. E enviando logo o executor, mandou que trouxessem a cabeça de João. E ele foi e decapitou então João na prisão. E trazendo a cabeça num prato, a entregou à jovem, esta por sua vez entregou à sua mãe. E os discípulos de João, logo que souberam disso, vieram levar o corpo dele e colocaram num túmulo. Os apóstolos voltaram à presença de Jesus e relataram tudo o que tinham feito e ensinado. Então ele lhes disse: venham repousar um pouco à parte num lugar deserto. Isto porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem muitos os que iam e vinham. Então foram de barco para um lugar deserto à parte. Muitos, porém, os viram sair e, reconhecendo-os, correram para lá a pé de todas as cidades e chegaram antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão e compadeceu-se dela, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E começou a ensinar-lhes muitas coisas. Como já era bastante tarde, os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram: este lugar é deserto e já é bastante tarde. Mande essas pessoas embora, para que, indo pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que quiserem comer. Jesus, porém, lhes disse: deem vocês mesmo de comer a eles. Mas eles disseram: iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? E Jesus lhes disse: quantos pães vocês têm? Tratem de descobrir. Eles foram se informar e responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde. E eles o fizeram, repartindo-se em grupos de 100 e de 50. Jesus, pegando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou. Depois partiu os pães e deu aos seus discípulos para que os distribuíssem. E também repartiu os 2 peixes entre todos. Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram os pães eram 5.000 homens. Logo a seguir, Jesus fez com que seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, para Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, ele subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, o barco estava no meio do mar, e Jesus estava sozinho em terra. De madrugada, vendo que seus discípulos remavam com dificuldade, porque o vento lhes era contrário, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar, e queria passar adiante deles. Eles, porém, vendo-o andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram, pois todos viram Jesus e ficaram apavorados. Mas Jesus imediatamente falou com eles e disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Então subiu no barco para estar com eles e o vento cessou. Ficaram totalmente perplexos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães, pois o coração deles estava endurecido. Amém. Quando nós falamos de missão da igreja, nós precisamos considerar pelo menos a história de um homem famoso na história das missões, chamado John Paton. Nascido em 1824, foi comissionado por Deus para ir às ilhas de Vanuatu.
As ilhas de Vanuatu foram descobertas por aquele espanhol chamado Fernando de Quiros, em 1606. Mas foi somente em 1980 que essas ilhas alcançaram sua independência e receberam esse nome que nós conhecemos, Vanuatu. John Paton tinha um ministério extremamente frutífero na sua igreja local. Pregava todos os domingos, centenas de pessoas se convertiam, por 10 anos naquela cidade chamada Glasgow, um ministério extremamente frutífero. E aí você pode imaginar então o conflito interno deste homem, de um lado permanecer na sua igreja local, continuar pregando o evangelho, ou deixar a sua congregação e ir a essas ilhas até então desconhecidas, com a chance de ser comido por canibais. O resultado foi surpreendente da missão dele. 100 anos depois da morte de John Paton, essa ilha que possui 215 mil habitantes, mais ou menos no dia de hoje, 91% da população de Vanuatu hoje se denomina cristãos. Mas, se os frutos foram surpreendentes de John Paton, o seu sofrimento então foi quase insuportável. Os primeiros missionários ingleses que pisaram na ilha, por volta de 1839, eles foram comidos pelos canibais minutos depois de aportarem a ilha. Cercaram esses homens, eles nem conseguiram pregar o evangelho e foram mortos e comidos por eles. As tribos daquelas ilhas, eles eram conhecidos pelo canibalismo, por sacrificarem suas viúvas e por infanticídio. E é por isso que John Paton dizia, antes de chegar na ilha, de que essas ilhas foram batizadas com o sangue dos mártires, e por meio disso, Cristo reivindica essas ilhas como suas. Então, quando ele tinha 33 anos de idade, sua esposa estava grávida, ele decide ir para a ilha. Meses depois que ele chega na ilha, tanto a sua esposa quanto seu bebê recém-nascido agora falecem de febre. Diz a história que ele teve que cavar a própria cova de seus parentes, sua esposa e seu bebê recém-nascido, com as próprias mãos, e enterrou eles ali naquela ilha. Paton narra que o seu sofrimento era extremamente grande, ele era perseguido por essas tribos, eles cercavam ele constantemente com machados ameaçando a sua vida. Mas se o sofrimento de Paton era gigante, o sustento dele era maior ainda. Porque uma das frases mais bonitas que nós temos de John Paton até hoje é quando ele disse: se não fosse por Jesus e pela comunhão que ele me concedeu nessas ilhas, eu teria ficado louco e morrido solitário. Cristo foi o sustento de Paton na sua missão. Eu acredito que essa historinha de Paton resume bem mais ou menos o que Marcos quer narrar para a gente aqui com essas histórias que nós lemos. Marcos quer narrar a missão da igreja, o sofrimento da igreja na missão e o sustento que nós temos enquanto realizamos a missão. Lembra que Marcos está escrevendo para a igreja de Roma, e ele está dizendo então à igreja de Roma: todos nós temos uma missão a realizar, mas na medida em que nós vamos realizar essa missão, nós temos um sofrimento a esperar, mas na medida em que nós enfrentamos esse sofrimento, nós temos um sustento a experimentar. Missão, sofrimento e sustento. Olhando rapidamente com vocês acerca da missão, se você olhar na sua Bíblia aí, por gentileza, dos versos 6 a 13, nós temos uma descrição mais ou menos de como era essa missão que Jesus propôs aos seus discípulos. Se você olhar no verso 6, o verso começa dizendo que ele admirava-se da incredulidade deles. Aqui está obviamente fazendo referência ao contexto anterior. Nos primeiros 5 versos, Jesus está na sua terra de Galileia, e ele está ali lidando com a incredulidade do seu próprio povo. Por isso que começa aí do verso 6, dizendo que ele admirava-se da incredulidade deles. E na medida então que nós lemos o verso 6, Jesus recebe oposição, mas ainda assim está na missão. E isso não é atípico no Evangelho de Marcos. Quando você lê principalmente o capítulo 3, Jesus recebe sempre oposição de fariseus e herodianos, mas ainda assim ele permanece na missão. Mesma coisa, que a incredulidade era grande, mas Jesus não ficou temeroso com essa adversidade que ele enfrentava. O que choca a gente agora nesse capítulo 6 de Marcos é que até então, os primeiros 6 capítulos de Marcos tratavam da missão do próprio Jesus, do rei. Marcos capítulo 1 diz que o reino é chegado, e aí até o capítulo 6 somente o rei está em ação. Mas agora, a partir desse capítulo 6, desses versos que nós lemos, o rei está comissionando os seus discípulos, os seus arautos, e está dando agora a eles essa comissão da missão. É por isso que nós lemos o verso 7, olha comigo: chamou os 12 e passou a enviá-los de 2 em 2, dando-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. E aqui agora a gente aprende algumas lições acerca da nossa missão.
A primeira lição que a gente pode aprender aqui é o propósito do nosso chamado como discípulos de Jesus. Se você prestar atenção no verso 7, primeiro Jesus chama os 12 para si para envio. É por isso que nós podemos afirmar na Bíblia que a nossa eleição, a causa dela é a missão. Que você não pode ir sem vir, você não pode falar sem ouvir. E quando nós consideramos a missão na Bíblia, desde o Antigo Testamento, lá em Gênesis 12, com o chamado de Abraão, o chamado dele era para o comissionamento, era para a missão. Se tu uma bênção. Quando você pega, por exemplo, o Salmo 67, o salmista orando em nome de Israel, ele vai dizer: seja Deus gracioso para conosco, que nos abençoe. Para que ele diz? Para que se conheça na terra o teu caminho, e em todas as nações a tua salvação. Em outras palavras, Senhor, volta o teu rosto para nós, seja bondoso conosco, dá-nos mais da sua graça. Mas para que o Senhor vai nos abençoar? Para que o seu nome seja conhecido na terra. Por isso que nós afirmamos que o propósito do nosso chamado é a missão, o propósito da nossa eleição é a missão. Primeira coisa que nós aprendemos no texto. A segunda coisa que nós aprendemos é que aqui é um comissionamento, não um convite. O verso 7 diz que ele enviou-os, sem perguntar a preferência deles, sem perguntar se eles desejavam realizar a missão, sem perguntar se eles eram bons de conversar, se gostavam de pessoas, se eles davam bem com a preguiça social deles ou não. Eles tinham simplesmente que ir. Quando o rei convoca, ele não pergunta a nós o que nós pensamos acerca disso. É um comissionamento. Em terceiro lugar, perceba de quem é a autoridade na missão que nós realizamos. No verso 7 vai dizer: dando-lhes autoridade sobre espíritos imundos. E aqui é uma ótima notícia para nós, não é que falamos tanto em missão. Se você perguntar que tipo de autoridade é essa que nós temos na nossa missão, lembre-se do Evangelho de Marcos. Marcos capítulo 1 é dito que Jesus ensinava com quem tem autoridade. Marcos capítulo 2 é dito que ele tinha autoridade, o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados na terra. Na medida em que nós ensinamos e propagamos o Evangelho que lida com perdão de pessoas, nós temos a mesma autoridade que Jesus exerceu. Agora ele passa essa autoridade então aos seus discípulos. E aí eu diria uma última ainda aplicação sobre esse envio dos seus discípulos, é a primazia do ensino da missão. Se você olhar o verso 7, parece que a missão dos discípulos era um tipo de exorcismo, né? Porque Jesus chama eles, envia eles de 2 em 2, para que eles tivessem autoridade sobre os espíritos. E aí talvez você pode pensar então que a missão dos discípulos de Jesus é realizar sinais, poderes, milagres, ou exorcizar então espíritos malignos. Mas quando você considera aqui o contexto, é óbvio que o ensino é prioridade na missão. Isso fica claro pelo verso 6. No verso 6 é dito que Jesus percorria as aldeias vizinhas ensinando. A missão de Jesus no Evangelho de Marcos é o ensino, é a proclamação. Por isso que nós lemos lá em Marcos capítulo 1, verso 14, de que Jesus foi para a Galileia proclamando as boas novas. E se nós olharmos o verso 12, olha comigo o verso 12 por gentileza, é dito que então saíram os discípulos pregando ao povo que se arrependessem. Portanto, quando nós falamos de missão, nós estamos falando que o ensino tem prioridade, a proclamação tem autoridade, tem a prioridade, como nós temos visto aqui com os discípulos de Jesus. E é aquela pergunta que muitos fazem: mas por que então tinha tantos sinais naquela época, não é? E nós não temos mais sinais. Hebreus capítulo 2 vai dizer de que Deus testemunhou juntamente com a mensagem do seu Filho e dos apóstolos, dando sinais e prodígios. Os sinais, portanto, dos apóstolos, na medida em que eles proclamavam o Evangelho, serviam para testificar a mensagem. Mas será que na pregação nós não experimentamos sinais hoje em dia? Lembre-se de Jesus no Evangelho de Marcos, quando ele está perante o paralítico, o que ele diz acerca da cura daquele homem? Qual é o maior sinal? Dizer para que esse homem levante da sua cama e ande? Ou dizer para ele os seus pecados estão perdoados? Jesus diz que essa mensagem de salvação, do perdão dos pecados, é inclusive o maior sinal do que a cura física.
E na medida então que nós proclamamos o Evangelho, pregamos o Evangelho, nós ainda experimentamos do sinal, mas do maior sinal do que a cura física, a cura da alma, da salvação, o perdão dos pecados. Então sim, ainda temos sinais na medida em que nós proclamamos o Evangelho. E aí, para terminar esse trechinho com vocês, dos versos 8 a 11, se você olhar comigo na sua Bíblia, aqui nós temos alguns aspectos culturais da missão desses discípulos, que é bem interessante. A primeira coisa que Jesus vai dizer a eles é que eles deveriam levar num bordão. O que era um bordão na época? Um tipo de pau ou de cajado que traria proteção a eles na medida em que eles andavam para aquelas estradas romanas, pouco iluminadas, extremamente perigosas. Jesus diz a eles que eles não deveriam levar pão. E a ideia aqui, diferente que muitos pensam, não é que Jesus queria que seus discípulos passassem fome na missão, necessidade, fizessem voto de pobreza. Não é isso que está em jogo. O que era esperado aqui era hospitalidade. Hospitalidade na Bíblia é você transformar a inimizade em amizade, hostilidade em um membro da família. Jesus está dizendo que os seus discípulos parariam ali na praça da cidade, naquela região central, ficariam ali e essas pessoas abririam então suas casas, receberiam esses discípulos, dariam a eles de comer, dariam a ele uma cama, dariam sustento a eles. Então não pense que quando Jesus diz que na missão, não é? Nós não podemos levar pão, não é que Jesus está dizendo que você não pode pagar o seu pastor, nem pagar o seu missionário. Pelo contrário, o que Jesus está esperando é que na medida que aqueles homens pregassem o Evangelho, eles fossem muito bem sustentados por onde passassem. Ele diz mais: não levem saco de viagem, não levem dinheiro nos cintos, provavelmente o dinheiro da época era um cobre. Calcem sandálias, porque se você andasse descalço naquela época era sinal de luto, e é por isso que ele está dizendo aqui, então calcem sandálias. Não usem duas túnicas, interessante. Túnica era mais ou menos como celular hoje em dia, é um status de quão rico você é, é um status da sua classe social, da sua posição social. Os ricos na época, eles tinham 2 ou 3 túnicas, os pobres não tinham túnicas nenhuma, e Jesus está dizendo para os seus discípulos, na medida em que vocês vão realizar a missão, sejam simples, não sejam aquelas pessoas que ostentam o que vocês têm, não vivam por isso. Ele diz mais que eles deveriam permanecer na casa até eles partirem, aqui é uma questão de educação, você ficar na casa do indivíduo. E por último, sacudam os pés se eles não ouvirem vocês em testemunho contra eles. Em outras palavras, os judeus, quando voltavam das terras pagãs, eles batiam os seus pés a entrar no templo de Jerusalém para que o templo não fosse contaminado. E o que Jesus está dizendo é que se eles não ouvirem vocês, podem sacudir os pés, eles estão condenados. E é por isso que nós podemos afirmar que a pregação ela não só informa, mas ela realiza aquilo que ela informa. A pregação não somente informa acerca da salvação, ela salva. Mas a pregação também não só informa acerca da condenação, ela condena. Pode sacudir o pé se eles não te ouvirem. Tem um testemunho agora contra eles. Quando pessoas ouvem a pregação do Evangelho e não aceitam essa mensagem, Deus está realizando algo, está condenando essas pessoas mediante a pregação. Muito interessante as lições que a gente pode aprender com esse comissionamento, essa missão que os discípulos aqui recebem. Aqui eu faria uma única aplicação, acho que é necessária antes da gente ir para frente, que é uma perguntinha para nós. Qual é a missão da igreja? Qual a missão da igreja? A melhor resposta que eu achei acerca da missão da igreja vem de um livro escrito por 2 homens chamados Greg Gilbert e Kevin DeYoung, exatamente com esse nome. Qual é a missão da igreja? Pela editora Fiel. E a resposta desses homens é simples. A missão da igreja é ir ao mundo e fazer discípulos, proclamando o Evangelho de Jesus Cristo no poder do Espírito. Essa é a missão da igreja. E por que hoje nós precisamos definir muito bem, parece óbvio, mas por que hoje nós precisamos definir muito bem qual é a missão da igreja? Porque há muita confusão acerca disso. Eu não quero cansá-los aqui com exemplos ruins que nós temos acerca da missão, mas há aqueles que adotam aquela ideia do encarnacionalismo, de que na verdade a missão de Jesus é a nossa missão, de que nós somos esse reino de sacerdotes, e os sacerdotes eles mediavam a presença de Deus no mundo. Mas nós sabemos que a missão de Jesus não é a nossa missão.
Você não vai morrer na cruz pagando o pecado de ninguém, por exemplo. E na medida em que a gente começa a ensinar isso na nossa igreja, que a missão de Jesus é a nossa missão, nós estamos precisando de boas definições. Qual é a nossa missão? Normalmente nós ouvimos também entre as igrejas, de que nós estamos na missão de Deus. Vocês já devem ter ouvido isso, talvez não aqui, mas a Missio Dei. De que a missão de Deus é a nossa missão. Mas quem disse isso? O que você faz em prol do reino, por exemplo? Que poder você tem em prol do reino ativamente? Quem está restaurando o Shalom na terra? Quem vai restaurar todas as coisas no último dia? Qual a sua participação nisso? Quem vai condenar os ímpios é você ou é somente Deus? Perceba que quando nós não temos boas definições acerca da missão, nós caímos aqui num labirinto. E a igreja acaba se perdendo. Qual é a missão da igreja? Falar de missão hoje em dia significa que você tem que plantar uma árvore, você está fazendo missão, cuidando do meio ambiente. Falar de missão hoje em dia é a renovação da comunidade. Falar da missão hoje em dia é abençoar sua vizinhança. Falar da missão hoje em dia é fazer missão em todo lugar, em todo momento. Mas Stephen Neal vai dizer: se tudo é missão, nada é missão. Porque tudo é missão. Portanto, o que nós aprendemos aqui é que fazer missão é fazer discípulos proclamando o Evangelho no poder do Espírito. E parece que é isso que a gente aprende aqui com esse texto que nós estamos considerando hoje. E se a perguntinha for, mas será que isso é para nós ainda hoje em dia? Eu diria que sim, porque os paralelos entre Mateus 6 e Mateus 28, Marcos 6 e Mateus 28 são impressionantes. Ambos os textos falam de autoridade, ambos os textos falam de envio, e ambos os textos falam de ensino. Fazendo discípulos, ensinando o que Jesus nos ensinou. Meus irmãos, se a missão da igreja é proclamar o Evangelho e fazer discípulos, então a vida da igreja é rotina. Você deve esperar isso todos os domingos. Todos os domingos você deve chegar na igreja e você deve ter ali simplicidade, pregação do Evangelho. Devemos pregar o Evangelho, devemos ouvir o Evangelho nas nossas músicas, devemos cantar o Evangelho, devemos orar o Evangelho e devemos ver o Evangelho nos sacramentos que administramos. A vida da igreja é mais simples do que a gente imagina. É simplesmente fazer discípulos proclamando o Evangelho no poder do Espírito. Isso tira um peso dos nossos ombros. Nós não precisamos mais inventar a roda acerca da igreja. Ele já determinou para nós qual é o nosso comissionamento: pregar o Evangelho, fazer discípulos no poder do Espírito. Agora, a pergunta que fica é por que Marcos aqui ele faz agora um corte radical na história? Não sei se você percebeu isso. Marcos começa falando da missão dos discípulos e do nada, de repente, ele entra na historinha de João Batista. E a pergunta que fica para nós é por quê? Olha na sua Bíblia aí, o verso 13, os discípulos estão voltando, dizendo o que aconteceu, não é, na missão deles. Eles expulsavam muitos demônios, curavam inúmeros enfermos, ungindo-os com óleo. Olha o verso 14. E isso chegou aos ouvidos do rei Herodes, porque o nome de Jesus havia se tornado conhecido, e alguns diziam: João Batista ressuscitou dentre os mortos, e por isso forças miraculosas operavam nele. Por que do nada Marcos aqui introduz a história de João Batista? Parece que Marcos está mudando a temática. Mas olha o verso 30 comigo, por gentileza. Vai no verso 30. Os apóstolos voltaram à presença de Jesus e relataram tudo o que tinham feito e ensinado. Marcos ainda está na mesma temática. Ele ainda está falando de missão. Ele vai no verso 13, falando o que os discípulos fizeram. Ele bota 16 versos, um parênteses gigante da história de João Batista. E no verso 30, ele volta falando de missão. O que fica claro para nós é que ele não mudou a temática, mas ele está fazendo esse sanduíche de modo intencional, proposital. E a pergunta é por quê? A resposta é simples: porque Marcos quer nos ensinar que a gloriosa missão da igreja acontece em um mundo hostil, que se opõe a Jesus. Marcos ensina que há um tipo de sofrimento e dor que nós devemos esperar. Nem toda oposição ou dor ou sofrimento que nós passamos deveria ser estranho para nós.
Parece que Marcos nos lembra que o sofrimento não é somente o resultado da missão, mas é um método divino na missão. Parece que Marcos nos lembra das palavras de Jesus: eu envio vocês, mas como ovelhas entre lobos. Parece que ele nos lembra aqui de Mateus capítulo 10, verso 18, de que por minha causa vocês serão levados aos governantes e aos reis, mas para testemunho. Parece que Marcos aqui nos lembra das palavras de Jesus, quando ele diz que se o grão da terra não cair, e não for moído, e não for morto, ele não produz muitos frutos. Marcos, com essa historinha e ilustração de João Batista, está ensinando a igreja de Roma e a igreja atual, de que sim, nós temos uma missão, mas esperem hostilidade. Esperem que nossas cabeças, assim como a de João Batista, pode ser servida num prato. A nossa fama, a nossa reputação, o nosso nome. Nós devemos esperar o pior nessa missão. E aqui eu não quero cansar vocês com essa historinha de Herodes aqui com João Batista. Vocês leram a história e vocês lembram aqui o que aconteceu. Herodes um dia vai visitar seu irmão, Herodes Filipe, e ele conhece a esposa então desse irmão. Em determinado momento essa esposa larga esse homem, Herodes larga a sua própria esposa e eles se casam. Esse Herodes que está falando aqui é filho de Herodes o Grande. Herodes o Grande teve 10 mulheres, não é à toa que o filho está seguindo no mesmo caminho. João Batista fica sabendo disso, diz a história, e João Batista então diz a ele: não é te permitido viver com a mulher do teu irmão. O problema é que Herodes gostava de João Batista. Se você olhar o verso 17 aí na sua Bíblia, vai dizer que Herodes tinha dado ordens para prender João por causa de Herodias. Ele não queria prender João. Ele ouvia João Batista e se admirava com o ensino deste homem. Mas ele está pressionado agora. O cenário está posto, ele está numa festa. Está todo mundo bêbado. E Salomé, a filha de Herodias, agora vem dançando perante esses homens. E na medida que ela está dançando, ela deveria ser muito bonita. Herodes agora olha para ela e fala: eu vou dar metade do meu reino. A pergunta é: que reino ele tem? Ele é um tetrarca. Ele tem 2 pedaços de terra ali, 3 pedaços de terra. Ele faz uma promessa impensável a essa mulher. Então agora ela, Salomé, juntamente com Herodias, sua mãe, arma uma cilada e pede a cabeça de João Batista. A cabeça de João Batista vem num prato, ele morre, e diz a história que seus discípulos então foram pegar o corpo deste homem. O que Marcos quer nos ensinar é que nós devemos estar preparados para esse tipo de situação na medida em que nós estamos na missão. Sim, nós temos uma missão, mas esperem hostilidade, esperem sofrimento. João Batista, um dos maiores profetas e missionários, passou por isso, por que não nós? Meus irmãos, se a história terminasse aqui, nós estaríamos tristes nessa noite. Nós sairíamos daqui simplesmente arrasados. Seríamos dentre os homens os mais miseráveis. Não entenderíamos do porquê do nosso sofrimento na missão, mas graças a Deus tem mais 2 historinhas onde eu encerro com vocês. E se você prestar atenção, essas 2 últimas histórias agora, elas tratam de 2 circunstâncias: fome e tempestade. E a pergunta é: o que elas têm em comum? O que fome e tempestade têm em comum? A resposta é simples: ambas as circunstâncias matam. E o que choca nessas histórias é que Jesus agora está pegando os seus discípulos e colocando eles no meio dessas circunstâncias de fome e de tempestade. A primeira historinha da fome que nós estamos considerando é o que nós conhecemos como a multiplicação dos pães e peixes. E aqui um ótimo exemplo do Salmo 23, Jesus personificando o bom pastor daquele salmo. A multidão está com fome. Os discípulos querem mandar esses homens, essa multidão embora, mas ele é o bom pastor. Em primeiro lugar, então, o bom pastor deve fazer repousar as ovelhas em pastos verdejantes, e é por isso que você lê na história de que Jesus lhes ordenou que todos assentassem, e dividiu eles em grupo de 50 e de 100.
O bom pastor, então, não pode só fazer com que eles se repousem em pastos verdejantes, mas tem que alimentar as suas ovelhas. E é por isso que nós lemos que todos se fartaram e comeram dos pães que ele multiplicou. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Aqui é um ótimo exemplo de Jesus cumprindo, ou sendo essa personificação do Salmo 23. E aí o verso 43 vai dizer que eles recolheram então 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. E aí talvez você pense, bom, eu já entendi a lógica, Jesus nos envia para a missão, aí nós vamos experimentar de um certo tipo de sofrimento, mas no final da conta nós vamos ter 12 cestos cheios. Não. Se você se lembrar de João capítulo 6, quando Jesus realiza a multiplicação dos pães, não é para que você se maravilhe com o pão, é para que você olhe para Ele. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. O pai de vocês, ano passado, deu maná para vocês e vocês quase morreram de fome. Mas esse sinal da multiplicação dos pães agora é para que vocês olhem para mim, e quem comer desse pão nunca mais terá fome. Jesus opera esse sinal, portanto, da multiplicação dos pães, não para que você se maravilhe com os cestos, mas para que você olhe para Ele e entenda finalmente de que Ele é suficiente, de que Ele é seu sustento, mesmo numa situação de fome. Isso fica ainda mais claro com a última historinha. E a última historinha agora, Jesus vai enviar os seus discípulos no meio da tempestade. Olha o verso 45 comigo. Logo a seguir, Jesus fez com que seus discípulos entrassem no barco, fossem adiante dele para o outro lado, para Betsaida, enquanto ele se despedia da multidão. Jesus não sabia que ia vir uma tempestade sobre os seus discípulos? Claro que ele sabia. E é ele quem joga eles no meio da tempestade. E aí o texto vai dizer que ele sobe para orar, mas é de madrugada, entre 3 e 6 horas da manhã. Jesus está orando no topo do monte, seus discípulos estão distantes dele, provavelmente tudo nublado, os ventos batendo. O texto vai dizer que Jesus viu os seus discípulos remando. Como? De madrugada, no meio da tempestade. Quem pode ver isso? O Criador pode ver. Os olhos de Yahvé estão atentos aos justos, e aqui é um ótimo exemplo disso. Ele envia os seus discípulos para alto mar, mas os olhos dele estão atentos nesses discípulos. E aí começa a vir então a tempestade. E o verso 50 é surpreendente. Todos viram Jesus e ficaram apavorados. Mas Jesus imediatamente falou com eles e disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Por quê? Você não espera isso em alto mar, espera? Você acha que é isso que você queria ouvir de Jesus? O barco está batendo, a água está entrando, você está afundando, o barulho do vento é ensurdecedor. Você está desesperado em alto mar e vem Jesus para você no meio em alto mar, no meio da tempestade, dizendo: coragem, sou eu. O que nós esperávamos é que Jesus fizesse o que ele fez em Marcos capítulo 4. Chegasse lá, dá uma ordem aos ventos, e o vento e o mar obedecem a ele. Por que Jesus inverte a ordem aqui? Por que ele não chega em primeiro lugar dizendo: cessa-te vento, cessa-te tempestade, problema resolvido? Mas ele chega perante os seus discípulos que estão desesperados, e a fala dele é coragem. Sou eu, não tenho medo. A resposta é simples, porque Jesus queria usar dessa tempestade para ensinar aos seus discípulos não somente que ele estaria sempre presente no meio da tempestade, mas que ele sempre foi suficiente em todos os momentos. Ele não acalma a tempestade, mas ele faz algo melhor do que acalmar a tempestade, que é se revelar a si próprio. E é por isso que Jesus às vezes nos coloca no meio dela, para que eu e você às vezes não experimentemos do maior milagre, talvez da calmaria da tempestade, mas para que a gente também possa ouvir como os discípulos ouviram: coragem,
sou eu, não tenho medo. Talvez assim como os discípulos, Jesus também está enviando esses discípulos ao meio da tempestade. Para esses discípulos foram somente 9 horas. Talvez para vocês já são 9 meses, 9 anos. E você às vezes se pergunta, cadê ele? Será que ele está trabalhando no meio disso tudo? Será que ele está atento a nós? Aqui Jesus está ensinando os seus discípulos de que nós estamos no meio de uma missão, de que nós teremos sofrimento nessa missão, mas que nós temos sustento no meio dessa missão. E nas piores tempestades que nós passamos como igreja, como discípulos de Jesus, nós sempre vamos ouvir: coragem, sou eu, não tenho medo. Coragem aparece 8 vezes na Bíblia. As 8 vezes vem da boca do nosso Salvador. Sou eu é o grande eu sou que se apresentou no Antigo Testamento. E não tenham medo. Quantas vezes Yahvé disse ao seu povo: não temais. Como vocês, Igreja Nova Cidade, têm visto as dificuldades que vocês têm enfrentado na missão? Vocês acham que o Senhor da igreja abandonou? Vocês acham que Ele não está com os olhos atentos a vocês? Vocês acham que Ele não tem colocado vocês em alto mar, não para desperdício ou vergonha, mas que finalmente vocês possam olhar para eles e ficarem perplexos e se maravilharem com o eu sou dizendo a vocês: coragem, sou eu, não tenho medo. Na missão nós teremos sofrimento, no sofrimento nós teremos sustento, e o nosso sustento é sempre o Senhor Jesus Cristo. Continuem com a missão de vocês. Não estranhem se nos próximos anos ventos contrários baterem nos barcos de vocês. Não estranhem. Se maravilhem com o Senhor de vocês, que vai sempre olhar para vocês e dizer: coragem, sou eu, não tenho medo. Termino com a frase de Patton: se não fosse por Jesus e a comunhão que Ele me concedeu lá, eu teria ficado louco e morrido solitário. Amém. Vamos orar. Senhor Jesus, nessa noite nós te louvamos, porque o Senhor está falando aos seus discípulos: coragem. O Senhor está se revelando a nós dizendo: eu sou, não temam. O Senhor plantou essa igreja e os desafios são enormes. Os discípulos por vezes andam apavorados. O Senhor nos coloca em missões que para nós são impossíveis. Mas essa noite o Senhor olha para os seus discípulos com muito amor. E o Senhor está dizendo: coragem, sou eu, não tenho medo. Que o Senhor, através do seu Santo Espírito, marque essa palavra no nosso coração, para que quando as ondas contrárias vierem, para que quando a fome bater, nós possamos olhar para o Senhor dizendo: o Senhor é nosso grande sustento. Seja o sustento dessa igreja, hoje e sempre, no teu nome, amém.
Coisa linda. Chega um momento em que eu deveria trazer uma palavra pastoral à igreja, aos membros da Igreja Nova Cidade e a você que nos visita também. E a minha palavra como pastor da igreja tem a ver com... Nós não sabemos o que nos espera daqui a um ano, não é? O ano que vem, 2023. 2023, né? 2023. Mas o que sabemos é que o Senhor estará conosco e continuará trabalhando para que eu e você sejamos melhores seguidores de Cristo, com uma fé mais robusta, com um caráter mais lapidado e com um instrumento mais afinado para tocar a bela canção do Evangelho para as pessoas que estão ao nosso redor. O nosso papel, meu e o seu, nisso tudo é sermos discípulos e fazermos discípulos de Jesus nessa cidade, como a gente acabou de ouvir. Eu espero que você tenha saído daqui com um café gostoso, um momento legal, num hotel maravilhoso, mas que você saia daqui com duas coisas. Primeiro, gratidão, gente, gratidão. Muitos de nós estavam chutando lata no meio da pandemia, não é, gente? Chutando lata. E o Senhor nos ajuntou nessa igreja. Não vamos esquecer disso, gente. Não vamos esquecer disso. Vamos ser gratos a Deus. A murmuração, a ingratidão, a apatia sonda os nossos corações. E a gente precisa vencer isso com gratidão. Agradeça cada um. Agradeça a Deus. Agradeça e seja grato a Deus, porque o Senhor nos deu uma igreja. Amém, gente? Coisa maravilhosa. E a segunda coisa, você sai daqui não com gratidão, mas também com entusiasmo. Entusiasmo, tá bom? Você que é mais extrovertido, saia com foco. Você que é mais introvertido, sai desse lugar de apatia, de preguiça. Vamos ser discípulos e vamos fazer discípulos de Jesus nessa cidade. Tá bom? Como a gente acabou de ouvir, pode vir muitos ventos, escassez, situações que o Senhor vai nos colocar para trabalhar a nossa vida, e está tudo bem. Nós não estamos procurando números, estamos procurando ser fiéis e obedecer ao nosso Senhor aqui nessa cidade, até que Ele venha e enxugue de vez as nossas lágrimas. Amém? Eu quero convidar você a assistir um vídeo. Calma que agora vai ter o grande finale, hein, velho? O momento esperado. Vamos assistir o vídeo que rememora basicamente esse um ano. Depois você fica de pé, a gente canta junto. Vai ter um bolo no final e a gente vai orar. E você vai levar um bolo para casa, por favor, tá bom? Um bolo grande, tá bom? Não deixa o bolo. E a gente é enviado em missão, tá bom? Não, depois. Primeiro vídeo. Vamos ver o vídeo então. Rememora essa história de um ano junto com a gente, vai. O que acontece nos primeiros anos de vida de alguém? Quando iniciamos essa jornada, tínhamos poucas pessoas, recursos e possibilidades, muitas dúvidas e muitos medos. Mas tínhamos a única coisa que realmente faria toda a diferença: a fé no Evangelho de Cristo. Deus quer transformar pessoas de Floripa, era o nosso lema. Por isso, participar da sua missão foi o imperativo que nos impulsionou a despeito de todos os desafios. Era surpreendente o que Deus tinha reservado para nós. Ao ver sua bondosa mão, ficamos como quem sonha. Nos ajuntamos, nos conhecemos, cantamos, servimos, choramos e sorrimos, abraçamos, planejamos e trabalhamos muito. Nos dedicamos a crescer na doutrina de Jesus, na oração dependente da graça de Deus e no partilhar do pão e na generosidade de corações unidos por um mesmo Espírito. Do pequeno grupo de oração se viu uma igreja. De uma incrível mensagem se viu o poder de Deus para transformar vidas. Da simplicidade da vida se viu um poderoso amor. De uma cidade multifacetada se viu uma comunidade unida pela mesma fé. Gratidão é a canção que embala cada coração que compõe a Igreja Nova Cidade. Um ano se passou e com ele novos desafios se levantam. Não somos mais um pequeno grupo orando por uma igreja, somos uma igreja orando por uma cidade. Não estamos nos esforçando para o lançamento de uma igreja, mas sim orando e planejando o movimento de novas igrejas. Tem muito chão pela frente, muitas tensões, preferências pessoais, ideologias políticas e fraquezas do nosso próprio caráter.
manter a solidez da fé à medida que desenvolvemos novas habilidades, crescer em unidade à medida que se cresce em tamanho, estruturar sem perder a essência do Evangelho, perseguir a excelência sem perder a simplicidade, reconhecer falhas, aprender com erros, enfrentar problemas sem perder a fé, a esperança e o amor. Não queremos parar ao superar desafios, somos movidos por um sonho que Deus pôs em nossos corações. Ser uma igreja que transforme a cidade ao transformar pessoas com o Evangelho de Jesus. Deus também tem colocado isso no seu coração. Que tal você vir com a gente, plantar novas igrejas, alcançar novas pessoas com o Evangelho, formar discípulos e enviá-los para viver os mandamentos de Cristo na grande expectativa de que um dia Floripa seja uma nova cidade. Mas tenho uma certeza que o Senhor vai estar com a gente. Fica de pé aí no seu lugar. Vamos cantar, vamos adorar a esse Deus que nos chama para glorificá-lo. E depois nós vamos ver o bolo, vamos cantar parabéns e estamos despedidos em missão na cidade de Floripa. Adorar a Deus com as nossas vidas, fazer discípulos, servir a cidade, tá bom? Vamos cantar? Canto desse mundo, cada passo ecoa seu amor, sua redenção. Sempre a mesma bandeira que não é sobre nós, mas é Cristo a luz, Senhor e Rei. O grande eu sou, com sua voz nos chama a existir, com Ele caminhar, servir, amar a igreja, seu santo nome, e até o fim sempre glorificar. Frágeis, sua luz brilhou na escuridão, em nossos corações. Somos servos deste amor, mostrar o seu poder, graça que é apesar de nós. O grande eu sou, com sua voz nos chama a existir, com Ele caminhar, servir, amar a igreja, o seu santo nome, e até o fim sempre glorificar. Eu sou, com sua voz nos chama a existir, com Ele caminhar, servir, amar a igreja, seu santo nome, e até o fim sempre glorificar. O grande eu sou, com sua voz nos chama a existir, com Ele caminhar, servir, amar a igreja, seu santo nome, e até o fim. O grande eu sou, com sua voz nos chama a existir, com Ele caminhar, servir, amar a igreja, seu santo nome.
até o final. Ô, gente, eu achei que esse negócio ia ficar mais tempo, velho. Depois você dá um abraço no meu irmão Márcio que correu lá, tá bom? Para fazer tão feliz. Gente, o seu Luiz, nosso querido, tem uma palavra. Você pode sentar no seu lugar, o seu Luiz tem uma palavra aí pra gente. E depois o senhor ora também? Amém. Bom, eu cheguei aqui na nossa igreja pouquinhos meses antes do 1º de agosto. Mas muita coisa já tinha sido feita. A gente já se reunia na Facisca, com aquelas cadeiras super confortáveis, ar-condicionado do bom, equipamento de som muito bom, músicos especiais. Mas antes de eu chegar, teve muita gente que fez muito trabalho para a gente chegar até aquele ponto e continuar caminhando até chegarmos a este ponto aqui. Poderíamos chamar muitas pessoas aqui, mas em especial nós vamos chamar aqui 4 casais que cumpriram com determinação a ordenação que o nosso pastor acabou de pregar aqui, não temais. E eles talvez até em algum momento tenham temido, mas venceram esse temor e continuaram caminhando. Eu queria chamar aqui minha filha Isis, que se tornou minha filha quando se casou com meu filho Pedro, que vem até aqui. Nossa querida Denise, nosso querido Rodrigo, nossa querida Paula, nosso querido Geise, nossa querida Jaque, nosso querido pastor, a comissão da festa, que eu não participei da comissão, eles apenas me chamaram para fazer essa comunicação para esses queridos e amados. Resolveu dar um presente a vocês. Na terça-feira, um jantar para vocês 8, num lugar especial, o Bistrô J, que vocês merecem mais do que isso. Que o Senhor continue a dar a vocês autoridade para não temer. Para frente, igreja, como diz nosso Rafinha, nosso Rafão, nosso grande, amado, querido pastor. Oremos, amados. Te damos graças, Senhor, por todo esse trabalho que foi possível fazer até aqui. Nós somos fracos, nós somos pequenos, mas o teu grande amor e a tua misericórdia têm impulsionado esse povo para fazer de Florianópolis uma nova cidade. Nós queremos, Senhor, e nós cremos que em ti poderemos fazer isso. Honra, Senhor, esse ministério com a tua misericórdia e com a força que só em ti há. E nós te agradecemos aqui, Senhor, por esses 4 amados casais e por muitos outros que têm pegado nos remos e remado para que esse nosso barco possa enfrentar as tempestades. E nós te agradecemos por esse momento tão especial desse 1º aniversário, em o nome de Jesus. Amém. Essa pegou de surpresa, hein, velho? Assista aí o testemunho do nosso casal de missionários que estão em Portugal, em Cadaval. O Giovanni e a Larissa, eles têm uma palavra pra gente, pra você não esquecer de orar por eles. Vamos, calma, o bolo ainda tá aqui. Deixa comigo. Receba.
Aí tá bom. Fechou? Giovanni, Larissa. Olá, família Nova Cidade. Estamos aqui. Para frente, que o nome do Senhor seja glorificado em Florianópolis e também em Portugal. Amamos vocês. Tchau! Uhul! Muito bem. Enquanto você fica de pé, 1, 2, 3. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades. Só ministro louvor. Os anos de vida com Deus ao seu lado. Um novo porvir. Que a vida lhe seja um eterno sonho. Que maravilha, gente! Deus nos chamou nessa noite, Deus nos ouviu, Deus falou ao nosso coração e agora Ele nos envia em missão. Jesus, quando apareceu aos seus discípulos, disse: assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. Vão e façam discípulos. Ore e continue orando pelas pessoas ao seu redor. Continue investindo na igreja local, para que você seja um discípulo e você possa ir e fazer discípulos de Jesus. Feche seus olhos. Senhor Deus, obrigado por essa reunião nossa. A gente sai com alegria, renovados. Senhor Deus, que o teu amor bendito, que ninguém duvide do teu amor manifestado por nós na cruz de Cristo quando ainda éramos pecadores. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que nos perdoa, que nos capacita, que nos alcança, e que as consolações do Espírito Santo, aquele que foi dado ou outorgado a nós para sermos testemunhas do Senhor, esteja com o teu povo aqui, com o teu povo espalhado nesse país, nesse mundo. Nós te pedimos isso, leva teu povo em paz e dá-nos a graça de sermos testemunhos do Senhor nesta semana. Em nome desse Jesus maravilhoso que nós te pedimos e oramos. Amém. No finalzinho tem um pão de mel para você levar para casa, tá bom? Também tem aqui o bolo que a gente vai cortar. Enquanto a gente canta, por favor, dê pelo menos 37 abraços em pessoas ao seu redor. E vamos ficar aqui, tá bom? Vai. Tá bom? Vai. Vamos ficar por aqui, é bem de boa. Deus te abençoe, tá bom? A gente vai se providenciar aqui para cortar o bolo.